Com Cecília Meireles e Miguel Prata Roque. Miguel, como é que viu este protesto e como é que devemos falar de transparência? Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu só acho que o protesto desviou um bocadinho a atenção dos discursos e era mais importante nós refletirmos sobre os discursos do que propriamente sobre aspectos laterais. Temos refletido muito sobre o discurso de Aguiar Branco. Sim. Eu acho que, mas não é só o discurso de Aguiar Branco, eu acho também importante o primeiro discurso de António José Seguro no 25 de Abril, e portanto acho que nós estivemos aqui Há um tema, eu devo dizer, eu sinto-me muito próximo de parte do discurso de Aguiar Branco, porque, sinceramente, eu estou um bocadinho farto de o exercício de cargos públicos serem interpretados mais como um cadastro do que propriamente como currículo, e isso infelizmente tem acontecido muito nos últimos anos, também por responsabilidade de vários casos e de pessoas que, quando lhes são cometidas funções públicas, obviamente que não exercem bem essas mesmas funções públicas, mas a questão é que nós não podemos estar permanentemente a criminalizar tudo ou a ilegalizar tudo. Agora nós temos aqui duas opções. Ou criminalizamos aquilo que é o considerado um enriquecimento ilícito, e a maioria atual PSD, CDS, já por duas vezes tentou fazer isso, criar um crime de enriquecimento ilícito. Isso foi esbarrando no Tribunal Constitucional com o princípio da presunção da inocência. Essa era uma alternativa. Ou seja, nós não obrigarmos todos os titulares de cargos públicos a no fundo, fazer essa declaração. A opção que a lei fez foi uma outra, a lei dos titulares de cargos políticos, aquilo que diz é, o titular, quando inicia funções e quando cessa funções, e quando cessa funções é no momento em que cessa e 3 anos após cessar essas funções. Tem que fazer uma declaração relativamente ao seu património, relativamente aos seus rendimentos. E se porventura houver omissões e essas omissões forem intencionais e impeçam depois de julgar, por exemplo, a questão dos conflitos de interesses, então haverá um crime de falsas declarações por violação dessa mesma lei. Eu confesso, do ponto de vista da presunção da inocência, parece-me mais prudente este último mecanismo. Agora vamos ser claros. A parte em que eu não concordo com Aguiar Branco é, por um lado, de facto, caricaturou demasiado a situação, dizendo que era preciso declarar quantos elevadores um prédio onde nós temos um apartamento tem, quais eram quantas casas de banho tinha esse mesmo apartamento. E o Tribunal Constitucional, agora é a entidade da transparência que tem esta competência, mas antigamente o Tribunal Constitucional tinha esta competência e já houve casos de titulares de cargos públicos que tinham, por exemplo, joias, quadros, obras de arte e que pediram ao Tribunal Constitucional para que determinados elementos fossem ocultados para a consulta pública, seja por jornalistas, seja por parte dos cidadãos. E isso parece-me sensato, porque há aí uma questão de segurança. Uma questão de segurança, de proteção da família, de reserva da intimidade privada, de não aumentar o risco de haver assaltos à sua própria residência particular e, portanto, isso parece-me tudo muito sensato. Eu acho que deve haver um caminho no sentido de se garantir essa transparência, mas de nós não excluirmos as pessoas que têm atividade. Eu e a Cecília temos muitas das vezes falado sobre isso aqui. Eu acho que houve uma excessiva profissionalização da política nos últimos 30 anos. Por exemplo, nós no 25 de Abril também comemorámos os 50 anos da primeira eleição para a primeira Assembleia da República. Tivemos eleições para a Assembleia Constituinte em 1975, mas depois para a primeira Assembleia da República em 1976. E nessa altura o cargo de deputado nem sequer era remunerado. Eu não espero regressar a esse modelo, mas era bom que pessoas que têm uma vida profissional autónoma da vida cívica, da vida política, fossem fazer comissões de serviço à política e exercendo, no fundo, essa sua atividade cívica. E, no fundo, é isso que eu também já algumas vezes na minha vida fiz. Agora, há um problema que não se mexe, no meu ponto de vista, que Aguiar Branco toca bem, que é a remuneração dos titulares de cargos políticos. Para as pessoas terem bem noção, o Primeiro-Ministro líquidos leva para casa, para suportar as suas despesas, cerca de 4.000 euros líquidos. Eu sei que para as pessoas que me estão a ouvir, que recebem 920 euros de salário mínimo, isso é muito.
Mas se nós Estamos a falar do pensarmos Primeiro-Ministro. da intensidade de responsabilidade que tem um dirigente de uma grande empresa, de uma grande multinacional, e depois, desculpem lá, Cecília, peço desculpa por estar Agora também estar dizer aí por qualquer aí coisa. adentro. Mas é uma coisa que gostava só de dizer isto também. Às vezes outro dos problemas são também os cargos de direção intermédia na função pública. Um dirigente de serviço, um secretário-geral, um dirigente de uma entidade reguladora, não estou a falar dos conselhos de administração, ofere remunerações que não são compatíveis com a sua responsabilidade, porque depois há auditorias do Tribunal de Contas e responsabilidade financeira desses dirigentes, há responsabilidade disciplinar, há o risco de responsabilidade, responsabilidade criminal. Portanto, se nós queremos ter as melhores pessoas na administração pública e na política, temos que tentar refletir sobre isto e não lançar essa nave sobre vários momentos todos. tivemos que Eu falar gostei sobre mais do discurso de António José Seguro por isso, porque apelou mais a uma transparência sem pegar nos casos cotidianos. Bom, vamos lá tentar ir por partes. Eu gostei bastante do discurso da Aguiar Branco. Quanto ao conteúdo, eu completava com algumas coisas, mas não vou branquear aquilo que se passou antes. É absolutamente legítimo que um deputado não concorde com um discurso do Presidente da Assembleia da República. Eu estive muitos anos na Assembleia da República a ouvir discursos de Presidentes da Assembleia da República com os quais não concordava. Nunca me passou pela cabeça pôr-me de pé e virar-me de costas. Isso não é um protesto, isso é uma má criação completamente inaceitável. E nós não podemos imaginar que quando são os partidos a fazer as coisas, nós criticamos, dizemos que é má criação e que é um ataque à democracia. Pois se vierem do PS já não é má criação e um ataque à democracia. É igualmente mal criado, é igualmente um ataque à democracia e mais. E há uma coisa que eu acho que os políticos portugueses estão a começar a perceber e que é uma péssima lição, que é a má criação dá holofotes. E, portanto, se dá holofotes para uns, agora parece que começaram a dizer que vai dar holofotes para todos. E, portanto, se queremos sair daqui e dar uma entrevista, toca de armar aqui uma cena e fazer aqui uma peixeirada e uma má criação. Isto não pode ser. E eu gostava de dizer, acho isto uma absoluta degradação. Não foi a primeira que eu vi ali, mas pronto, está-se a generalizar. Acham que é um bom caminho? Eu acho que é um péssimo caminho e gostava de deixar isso registado. Por outro lado, acho que a interpretação que foi feita daquilo que disse a Aguiar Branco foi completamente abusiva, para não dizer mesmo estúpida. O que ele ali caricaturou foi aquilo que qualquer um de nós, se entrar num café, se entrar num centro comercial, se entrar num sítio qualquer, ouve dizer da classe política, se as pessoas tiverem a ser particularmente bem educadas, porque senão houve aquilo e ainda com alguns palavrões à mistura. E se a classe política não tiver consciência disso e que tem que fazer alguma coisa em relação a esse problema e a esse distanciamento, estamos com um problema. Ele, por outro lado, sendo ele próprio político, disse aquilo que eu acho que qualquer pessoa e eu apercebo-me disso porque durante muitos anos fui política, diz há cada vez menos gente interessada em vir para aqui. Cada vez menos as pessoas se afastam deste mundo. E é verdade. Há pessoas que eu conheço que há 10 anos estariam disponíveis para um cargo político mesmo ganhando muito menos. Não acho que seja o salário a questão decisiva e que hoje em dia não estão. Pura e simplesmente. Mas por causa do escrutínio? Não é por causa do escrutínio. É porque nós passamos de uma sociedade em que se vivia num clima de impunidade. Falava-se de corrupção, mas na realidade as pessoas desconfiavam que podia acontecer. Mas era um clima de mais ou menos impunidade e que não começou há 50 anos. É endémico e crónico em Portugal. Começou há muitos séculos, infelizmente. Passamos desta lógica para uma lógica em que começou a haver investigações e começou a haver, e bem, investigações que acabavam em acusações, para uma lógica que temos agora em que tudo acaba em investigações do Ministério Público que sistematicamente não chegam ao fim. E, portanto, é um clima de suspeição absolutamente generalizada. E para isso é que eu acho que muitas pessoas não estão disponíveis. Porque saem dali e passam 10 anos ou 15 a tentar-se perceber se cometeram um crime ou não. São 10 anos ou 15 em que não trabalham, nem têm, só têm rendimentos e andaram a roubar. Se por acaso forem pessoas sérias, não têm nenhuma maneira de sobreviver. E as pessoas não estão disponíveis para isso. Agora, eu acho é que, passando à parte crítica em relação à Aguiar Branco, eu acho que a Aguiar Branco identificou bem o problema. Faltou-lhe dizer duas coisas em relação à solução. Uma é que ela tem a ver com isto. A própria classe política não foi eficaz a denunciar quem não se portava bem, e havia quem não se portasse bem. E, em segundo lugar, há uma coisa que é evidente. Enquanto o sistema judicial, nós não podemos ter um sistema que seja pura e simplesmente opaco. Isso não tem lógica nenhuma. Não podemos, ele é extraordinariamente burocrático. Eu acho que devia ser bastante menos burocrático. Mas isso são detalhes. A suspeição generalizada não vem desse sistema. Vem de um clima que se criou em que, basicamente, qualquer pessoa
que seja alvo de uma denúncia e de uma denúncia anónima, à partida transforma-se num suspeito, ainda que não tenha feito rigorosamente nada, nem haja indícios de que fez. E, portanto, não há nada que substitua um sistema judicial que funcione e que investigue. Tem que se investigar, mas que quem seja investigado e que não se encontre factos seja arquivado e nós não saibamos disso e a pessoa não veja o seu nome manchado durante anos. É tão somente isso, da mesma maneira que quem de facto prevarica, que seja apanhado, que seja julgado e que seja condenado. Porque não tenhamos ilusões, aquilo que se está a passar no julgamento de um ex-primeiro-ministro que sistematicamente adia ao julgamento, encontra motivos para adiar um julgamento, é um vexame para o sistema judicial em público e que funciona no descrédito, quer das instituições, quer dos seus membros. A classe política toda paga por isso e também por não estar a compreender que este é um problema de fundo e que tem que ser resolvido. Agora, isto dizia sobre o Guiar Branco. Eu gostei, eu acho que foi o único, eu não diria o único, houve alguns discursos de deputados que também gostei, mas foi o único discurso virado para o presente e para o futuro, ou seja, não esteve a discutir. Houve um momento em que achei que parecia que estávamos todos no PREC, com discursos feitos por pessoas que não eram nascidas como eu, que nem sequer tinham nascido na altura do PREC. Virado para o presente e para o futuro, e enquanto o Presidente da República escolheu fazer um discurso que acho que ninguém discorda, mas também não foi assim particularmente definidor, o Presidente da Assembleia da República disse uma coisa que será impopular, mas que alguém precisava dizer. Vamos avançar para outra questão. Com certeza os portugueses perguntam como e se é justo os lucros da Galp no primeiro trimestre do ano, quando nós estamos aqui numa situação muito complicada e que os portugueses todas as semanas fazemos uma reportagem à sexta e à segunda, bem, pelo menos. Primeira reflexão. Como social-democrata, de esquerda, de centro, como quiserem designar-lhe, eu acho que não devemos diabolizar os lucros e nós precisamos de empresas portuguesas que tenham capital suficiente para investir em Portugal, para investir no estrangeiro, e acho que a Galp tem feito isso. Eu estou mais preocupado com a questão da dispersão de capital da Galp e confesso que acho que os processos de privatização, e lá está, eu não estou aqui a representar o Partido Socialista, mas sou militante do Partido Socialista há muito tempo, mas eu acho que o governo do engenheiro António Guterres exagerou e pensou mal as cautelas relativamente a vários processos de privatização, porque a dispersão de capital de várias empresas públicas que eram muito importantes para a economia portuguesa acabaram por levar dividendos, que podiam ser dividendos que fossem aproveitados pelo povo português para fora do território. E eu acho que isso devemos refletir. Por exemplo, agora há um movimento de fusão da Galp com a Moeve espanhola, na linha, aliás, daquilo que têm sido as orientações europeias, de criação de grandes grupos europeus, mas eu acho importante que a Galp tenha lucros, consolide esses lucros através de investimento em território português e não através de devolução desses lucros através de dividendos a acionistas estrangeiros que depois não contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Do ponto de vista dos lucros, eu estive a analisar os dados que são públicos, aparentemente grande parte dessa subida ocorre porque houve também uma subida da produção, essencialmente com projetos empresariais que a Galp tem no Brasil. Ou seja, esses projetos de extração de petróleo são mais rentáveis neste momento no Brasil e isso é favorável. Mas na comercialização há um aumento em 38% da faturação da Galp. Esse aumento de 38% pode dever-se a haver mais consumo ou pode dever-se a haver mais clientes. Se assim for, ainda bem. Se esse aumento de lucros relativamente a estes tais 38%, são 41% no bolo agregado, mas 38% relativamente à comercialização. Se isso deve à subida do preço dos derivados do petróleo, então eu acho que o Estado português deve refletir de que forma é que esses dividendos são distribuídos, porque nós já percebemos, não é? As pessoas estão a sofrer, cada vez que vão à bomba de gasolina parece que estão a comprar um produto de luxo e é importante que haja justiça redistributiva. Naturalmente, mas as pessoas estão a sofrer porque o preço do petróleo aumentou e o preço do petróleo aumentou não foi porque a Galp tenha feito alguma coisa, foi porque está a acontecer uma guerra e há problemas no Estreito de Hormuz. Vamos por partes. Eu gostava de dividir a discussão, pode ser sobre o preço do petróleo e aí o que nós temos, e o preço da gasóleo e da gasolina, aí o que eu acho que faz sentido é comparar o preço do gasóleo e da gasolina em Portugal
com o que há noutros países. Se de facto a Galp sistematicamente comercializar com uma margem acima das outras empresas petrolíferas, certamente que mereceria censura. Eu não tenho dados que me permitam concluir isso. Pelo contrário, a Galp não é a única empresa que comercializa aqui gasóleo e gasolina. A BP comercializa, a Repsol comercializa. E eu gostava de ver já agora uma comparação entre os lucros da Galp e os lucros destas empresas, porque eu faz muita impressão, porque em Portugal, quando uma empresa grande dá prejuízos, pergunta-se o que é que o Estado tem que fazer e o Estado vai lá pôr dinheiro. E isso é que não me parece nada aconselhável. E quando uma empresa dá lucros, nós dizemos, se calhar está a dar lucros demais. Eu acho que se calhar o Estado não devia fazer nada disto, porque, vamos lá ver, a Galp está ou não a dar lucros demais, se comparada com a BP ou com a Repsol, tiver margens muito maiores. Aí é que está a acontecer alguma coisa de anómala. Algumas destas empresas ainda nem publicaram estes resultados. Eu chamo a atenção, se nós deixássemos de ter Galp e ela passar a ser uma parte da Repsol, ou da Moev, ou da BP, nós vamos deixar de ter esta discussão e vamos deixar de ter uma empresa portuguesa. É isso mesmo que nós queremos para a economia portuguesa. É que eu não. Eu prefiro ter grandes empresas portuguesas que consolidem outras em si e que tenham grandes lucros. Não é à custa de se aproveitarem do consumidor que não tem alternativas. Mas a lógica de só porque tem lucros é à custa, acho. Aceitando isso só 15 segundos. A questão é que nos convenceram que a privatização aumentava a concorrência em vários setores e fazia descer os preços. As pessoas não sentem isso no setor da eletricidade e não sentem isso no setor dos combustíveis. E quanto à nossa vizinha Espanha, a comparação aí já não envolve a Galp, mas as medidas que o governo português e que o Parlamento deve adotar para resolver essa descontinuidade territorial entre Portugal e Espanha. Temos pouco tempo a falar. O governo de esquerda a fazer isso. Sim, temos o último tema que é importantíssimo, temos que voltar a ele futuramente, violência doméstica. Hoje a Ministra a dizer que não pretende aumentar as penas, mas sim intervir nas aulas de cidadania. É por aí, nós estamos com um problema grave nesta matéria. Pronto, então é assim, em 2025 aparentemente houve uma subida relativamente às mortes por comparação em 2024, houve 21 vítimas de violência doméstica, vítimas mortais de violência doméstica, e em 25, portanto mais 4 mortes. Houve uma ligeira descida que não é significativa relativamente às queixas apresentadas, mas o que tem havido é aqui um fenómeno de aumento dos casos de violação, aumento dos casos mortais de violência doméstica. E, por exemplo, há um estudo australiano feito ainda em 2025 que diz que entre os jovens com 13 anos e 30 anos, 40% deles aceitam a violência como forma de corrigir as suas companheiras mulheres. Ou seja, que se uma mulher desobedecer ao companheiro, seja ele namorado, seja ele marido, o homem tem direito a exercer esse poder disciplinar através de violência. Isto para mim é uma coisa absolutamente extraordinária. Também 40% desses jovens desconfiam de denúncias de violência sexual feitas por mulheres. Entendem que são falsas queixas. Associado a isto tudo, por exemplo, há pouco o António José Seguro, Presidente da República, fez um discurso precisamente relativamente às conquistas que as mulheres portuguesas fizeram. Uma delas foi, por exemplo, a licença de maternidade, mas também a partilha dessa licença com os seus companheiros. Ora, em 2025, houve também só metade dos homens que têm direito a uma licença, que é uma licença voluntária. O Código de Trabalho permite que qualquer pai possa gozar uma licença de 28 dias. A obrigatória são 7 dias, mas há uma facultativa de 28 dias. Só metade dos homens é que gozaram essa licença de 28 dias. No seu entender, porque não querem? Isto, no meu entender, porque os prejudica profissionalmente exercerem a parentalidade. Como as mulheres são prejudicadas também profissionalmente se exercerem a maternidade. E quando estamos a discutir o pacote laboral, não vou abrir isso hoje, Sim, não. mas é muito importante porque esse é um dos temas, que é saber como é que o Estado tem políticas favoráveis à família e favorável, obviamente, à educação. Porque o que se está a ver aqui é uma mudança de mentalidade. Hoje em dia é cool dizer-se que se é misógino, que não se respeita direitos adquiridos das mulheres. É mesmo assim. Basta circular no TikTok para perceber essa mentalidade. A vida não está no TikTok e não é cool. Não é cool. Não é de mas é verdade que há sinais, sobretudo nas gerações mais jovens,
Há alguns sinais, eu diria, de machismo, porque é isso mesmo que é, a ideia de que o homem é superior à mulher, tem mais capacidade que ela, por exemplo, para decidir do destino coletivo. Há sinais, há coisas que não aconteciam há 10 e há 20 anos e que hoje em dia estão a acontecer. E eu acho que não devemos pôr palas nos olhos em relação a isso e devemos ser muito claros a dizer que isso é errado. O que é que eu acho que está aqui a acontecer? Eu ouvi a Ministra da Justiça, ela disse que não se oporia às penas mais pesadas, mas acho que o que ela disse, sobretudo, é que considerava que as penas mais pesadas não eram dissuasoras, neste caso de crimes. Eu acho que as penas mais pesadas talvez não, mas as penas mais efetivas de certeza que sim. Ou seja, nós não estamos a falar de crimes que não podem ser desvalorizados. Muitas vezes parece que a violência doméstica, que é menos grave que a violência equivalente fora de casa, não é. É até mais grave e deve ser tratada como tal. E deve ser tratada como tal. Portanto, as pessoas devem perceber de que, sim, isto dá cadeia. Para simplificar a coisa, eu acho que isso é importante. Depois, em relação aos números, há alguns números sobre mais condenações do que no passado. Eu acho que eles podem ter aqui duas realidades. Uma é péssima notícia, que é a violência doméstica estar a aumentar. E eu, sobretudo nas gerações mais jovens, tenho visto algumas coisas que eu acho que são altamente perturbadoras. A outra é que pode significar que ela está a ser mais vezes condenada e mais vezes reprimida. E isso é uma boa notícia. Muito obrigada, até para a semana.